Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Stephanie Claire Scott foi uma jovem nascida no dia 14 de outubro de 1988, em Sydney, que é a capital do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. A Stephanie cresceu na região de Canowindra e teve sua infância e adolescência bastante normais. Ela era filha do casal Robert e sua esposa Marilyn Scott. O pai da garota sempre trabalhou com atividades relacionadas à educação e era bastante esforçado e empenhado em seu trabalho. Tanto que após vários anos de muita dedicação, ele finalmente conseguiu a tão sonhada vaga para compor a direção e coordenação do colégio onde trabalhava. Ele assumiu o cargo de vice-diretor do colégio Canowindra High School e se destacou bastante em seu novo cargo. A família da Stephanie era bem grande, na verdade, viu, gente? Ela tinha ainda 2 irmãs e 2 irmãos, e todos cresceram muito bem educados, disciplinados e viveram uma infância e adolescência sem quaisquer incidentes. Eu não sei dizer se com os outros irmãos aconteceu a mesma coisa, mas o fato é que a Stephanie ficou bastante inspirada com a profissão de seu pai e decidiu seguir o mesmo caminho. Ela desde pequena dizia que quando fosse maior se tornaria uma professora, mas nunca soube ao certo de qual matéria. Suas colegas de sala disseram que a menina tinha um talento admirável para lecionar e parecia mesmo que ela tinha nascido com esse lindo propósito. Bom, os anos passaram e enfim a jovem concluiu sua graduação. Ela se dedicou mesmo à licenciatura e por fim se tornou uma querida e amada professora de teatro num colégio chamado Lytton High School, situado na região de Riverina, ainda no estado de Nova Gales do Sul. Tudo parecia estar dando muito certo em sua vida, ela tinha a profissão dos sonhos, tinha um emprego que gostava muito e contava ainda com um namorado de longa data que a amava de verdade. Aaron Leeson Volley era um bom rapaz, muito simpático, amigo e fiel. Ele estudava na escola Canowindra High School quando se aproximou da família do vice-diretor. O Robert, pai da Stephanie, gostava muito do rapaz e cerca de 2 anos depois, o Aaron ganhou o coração da garota e os dois engataram em um relacionamento sério. Esse relacionamento foi tão sério que os anos se passaram e eles continuaram juntos. Até aconteceram alguns momentos ali de término por brigas bobas, mas em pouco tempo eles estavam juntos de novo. O relacionamento, na verdade, foi se fortalecendo com o tempo e no dia 11 de abril de 2014, quando a Stephanie estava com 26 anos, o casal apaixonado anunciou o noivado. O casamento foi marcado para dali um ano, exatamente no dia 11 de abril de 2015. Mas infelizmente, essa cerimônia oficial que uniria os dois apaixonados para sempre nunca aconteceu, porque uma infelicidade horrível abateu a família Scott. A história toda teve início no dia 3 de abril de 2015. Era por volta do 12:30, quando o Aaron deu um beijo de despedida em sua noiva. Ele estava saindo em viagem para a cidade de Canowindra. Ele participaria de uma festa com alguns amigos e ficaria fora até o dia 5 de abril, ou seja, ele voltaria 6 dias antes do casamento. Mal ele sabia que aquela era a última vez que ele veria sua noiva. No domingo de Páscoa, no dia 5 de abril de 2015, por volta das 11 da manhã, a Stephanie decidiu que precisava deixar sua sala de aula pronta para receber a professora substituta.
e queria deixar todas as atividades direcionadas para que os alunos conseguissem se organizar, porque na segunda-feira começaria sua licença para que ela pudesse participar de seu casamento e sua lua de mel. Então ela dirigiu seu Mazda vermelho até a casa de uma colega que tinha a chave da escola. Elas conversaram um pouco e caminharam juntas até o portão. A noiva se despediu de sua amiga e entrou no colégio. E essa foi a última pessoa a vê-la com vida. A Stephanie caminhou até a sala dos professores de inglês, onde ficou trabalhando por quase 3 horas antes de concluir suas atividades e decidir voltar para casa. Ela caminhou na direção da saída e, depois de passar pelo bloco administrativo, ela seguiu por um corredor em direção aos portões. Quando parou para pegar as chaves na bolsa, a Stephanie foi agarrada por trás. Ela lutou e tentou gritar, mas foi vencida rapidamente, e em seguida arrastada pelo corredor em direção a uma pequena sala inativa, onde no passado tinha funcionado a sala escura do curso de fotografia. A mulher continuou lutando, mas essa batalha já estava perdida. Cerca de 2 minutos depois, a jovem noiva estava totalmente inconsciente. E, lamentavelmente, a doce e querida professora nunca mais voltou para casa. O Aaron mandou algumas mensagens para sua noiva no decorrer do domingo de Páscoa, mas ela não respondeu e ele não se preocupou, porque na verdade ele imaginou que a Stephanie estivesse muito atarefada com os preparativos escolares e também com os últimos detalhes do casamento, né? Ele chegou de volta em casa mais ou menos às 7h30 da noite e estranhamente a sua noiva não estava. Ele mandou mensagens, mas ela não respondeu. O Aaron então saiu de casa e foi atrás da sua amada. Ele passou pela escola, mas o carro dela não estava lá. Depois passou na casa de amigos, mas não viu o carro dela em lugar algum. Era um Mazda vermelho, né, gente? Se ela estivesse ali nas proximidades, ele com certeza a encontraria. O carro era bem chamativo. Ele até ficou preocupado, mas não pensou que algo ruim poderia ter acontecido com a integridade física da Stephanie. O Aaron admitiu mais tarde, em entrevista, que naquele momento ele ficou com medo da noiva estar assustada com a ideia de se casar e ter ido para alguma festa ou mesmo um hotel para pensar direito. O Aaron estava com medo, na verdade, de que a jovem desistisse do casamento, então ele imaginou que o melhor a fazer era respeitar o espaço dela. Na manhã do dia seguinte, ele escreveu novas mensagens, ligou para familiares e amigos, mas ninguém sabia onde estava a noiva desaparecida. No dia 6 de abril de 2015, às 4h30 da tarde, o Aaron compareceu à delegacia do condado de Lytton para formalizar a queixa de desaparecimento da Stephanie Scott. A polícia agiu muito rápido e inicialmente tentou fazer a triangulação para encontrar a última localização do celular da mulher desaparecida, mas não deu certo porque o aparelho não estava ligado ou já tinha sido destruído. Os oficiais então entraram em contato com o gerente da conta bancária da mulher, mas nenhuma movimentação aconteceu desde a última compra que ela fez no sábado anterior. Os oficiais ligaram para a família da Stephanie e em poucas horas o misterioso caso de desaparecimento da professora estava se espalhando na comunidade e ganhando espaço nas mídias regionais. As redes sociais também foram utilizadas para espalhar a notícia e alertar as pessoas para que ligassem para a polícia caso tivessem qualquer informação sobre a querida professora Stephanie Scott. A comunidade se juntou em uma busca completa por toda a cidade, cobrindo parques, jardins, florestas, hospitais e todas essas coisas, e na sequência um helicóptero foi trazido para cobrir áreas de difícil acesso. Na manhã do dia 7 de abril de 2015, a polícia falou abertamente ao público através das redes sociais e também em um noticiário local. Depois disso, inúmeros repórteres de mídias nacionais se deslocaram para a cidade de Lytton para entrevistar familiares, amigos e também moradores da cidade. Os policiais foram até o colégio
e revistaram minuciosamente a sala de aula da Stephanie. O grupo de serviços forense e a unidade canina também foram chamados para auxiliar nas buscas. Na noite daquele mesmo dia, os policiais receberam uma informação curiosa de um morador vizinho da escola. Ele afirmou que viu o faxineiro da escola trabalhando naquele final de semana de Páscoa. Os oficiais localizaram rapidamente o homem e, quando conversaram com ele, foram informados de que sim, ele esteve no colégio para coletar alguns sacos de lixo e varrer algumas folhas das árvores. Mas não, ele não conhecia a Stephanie e nem tinha falado com ela. Mas afinal de contas, quem era esse tal faxineiro? Eu conto para vocês agora. Vincent Stanford nasceu no dia 21 de dezembro de 1990. Então temos aqui um sagitariano. O Vincent, gente, nasceu na Tasmânia, que é um estado insular isolado, localizado próximo da costa sul da Austrália. Ele era filho de uma mulher chamada Annick North e tinha um irmão gêmeo chamado Marcus. Os gêmeos tinham um irmão mais velho chamado Luke e o pai dos meninos era um homem chamado Steve. A família se mudou quando Vincent era adolescente e alguns anos depois, em março de 2015, quando ele estava com 24 anos, ele arrumou esse emprego em uma empresa de manutenção e limpeza e foi designado para trabalhar no colégio onde a Stephanie dava aulas. Bom, gente, no dia 8 de abril de 2015, uma força-tarefa chamada Strike Force foi iniciada para investigar o suspeito desaparecimento da professora, e o oficial encarregado pela equipe de trabalho foi o renomado sargento detetive Tim Clark. Naquele mesmo dia, a polícia voltou a visitar a casa do Vincent, mas ele não estava. Sua mãe não soube passar quaisquer informações e disse que preferia não dizer nada. Algumas horas depois, por volta das 11 da manhã, o Vincent compareceu à delegacia e fez uma declaração mais detalhada aos policiais. Ele contou que limpou a escola por todo o final de semana, mas viu apenas alguns jovens patinando na quadra esportiva. Ele não viu a Stephanie e nem sabia direito quem ela era ou mesmo qual era a sua matéria, suas aulas e nem nada disso. Os oficiais checaram essa informação e esses patinadores foram encontrados e entrevistados. Mas antes de ir embora, o Vincent contou algo curioso. Ele disse que naquele domingo ele foi a um supermercado local. Acontece que o investigador morava naquela região havia vários anos e ele nunca tinha visto mercados abertos em feriados religiosos, exceto algumas redes de supermercado muito específicas. Ele então ligou para o mercado e falou com o gerente, que coincidentemente era um colega dele do tempo de escola. O gerente informou que o mercado não abriu no domingo de Páscoa e, na verdade, todos os anos eles mantinham o mercado fechado em todos os feriados religiosos. E bingo, o Vincent tinha mentido para a polícia. Os oficiais ligaram para o departamento de recursos humanos onde o Vincent trabalhava e foram informados de que todos os faxineiros estavam de folga na Páscoa e que o homem não deveria estar na escola nos dias que ele informou aos investigadores. O oficial-chefe ligou o gravador e fez uma ligação para o Vincent. Ele queria saber sobre a visita do rapaz ao mercado do bairro no domingo de Páscoa. O Vincent foi firme e categórico ao dizer que foi ao mercadinho no domingo de Páscoa e comprou mantimentos para preparar o jantar e levou ainda um café gelado. Com tudo isso, Vincent Stanford passou a ser uma pessoa de interesse nas investigações. Os policiais voltaram a visitar a casa do Vincent, mas desta vez estavam sua mãe e seu irmão gêmeo. Eles deram permissão aos oficiais para revistar tudo, e foi aí que eles encontraram um molho de chaves que correspondia à descrição das chaves que a colega da Stephanie emprestou para a amiga entrar no colégio. Haviam também marcas de pneus que iam da frente da casa até o quintal, mas o carro do Vincent tinha uma distância entre eixos maior do que as impressões, ou seja, o carro que esteve ali não era o dele, não tinha como ser.
Um preservativo usado também foi encontrado no chão, onde terminavam as marcas dos pneus. A polícia declarou o local como cena de crime. Poucos minutos depois, o Vincent chegou em seu carro e os investigadores notaram que havia uma câmera digital no banco do passageiro. O rapaz rapidamente se justificou, dizendo que estava tirando fotos das paisagens locais. Na parte de trás do veículo haviam placas de madeira MDF com manchas que se pareciam muito com manchas de sangue. O veículo foi apreendido para passar por análises forenses e o Vincent foi convidado a acompanhar a equipe até a delegacia. Assim que a polícia ligou a câmera digital, a primeira foto que apareceu foi a de algo queimado no mato. Em poucos minutos eles souberam que aquilo era de fato o que eles temiam que fosse e o que vocês já devem estar imaginando. Apesar das descobertas chocantes, o Vincent continuou a negar que teve qualquer contato com a Stephanie ou com o carro dela. A polícia percebeu que ele tinha o que pareciam ser várias pequenas marcas de arranhões na testa, nos olhos, no nariz e na parte superior do antebraço direito. O suspeito deu diferentes explicações para os arranhões, como ter batido com a cabeça em galhos de árvore e incidentes relacionados à sua atividade de trabalho. Sobre as fotos em sua câmera fotográfica, ele explicou que tinha baixado as fotos de um filme de terror na internet porque achou engraçado. Ele negou que as fotos fossem da professora desaparecida. O sargento Tim Clark prendeu Vincent Stanford por tirar a vida da Stephanie Scott. O rapaz teve o seu direito de falar com um advogado garantido e recusou-se a falar com as mídias. Ele aceitou passar por procedimentos forenses, incluindo um exame detalhado de seus ferimentos, coleta de raspagens de unhas e um exame de DNA. O Vincent foi encaminhado para a prisão e seu pedido de fiança foi negado pela justiça. As análises no veículo voltaram e as manchas nas placas de MDF retornaram com um resultado positivo como pertencente, como dando match ali com o DNA da Stephanie. Os dados armazenados no GPS do acusado mostravam rotas em ruas e rodovias como a Boundary Road, a 11 quilômetros de distância da casa do Vincent, e o Parque Nacional Cocoparra, que fica a cerca de 50 quilômetros no norte da cidade de Lytton. Na manhã do dia 9 de abril de 2015, a polícia recebeu uma ligação informando que um carro Mazda vermelho estava parado perto de uma fazenda em Irrigation Way, no cruzamento das rodovias Pike Road com a Boundary Road. Aquele era de fato o carro da Stephanie e um exame forense revelou sangue no porta-malas e no para-choque traseiro. O DNA correspondia ao da professora e o DNA do acusado também foi encontrado no carro. Os oficiais voltaram até a casa do acusado e novas descobertas foram feitas. Dentro da residência, os detetives encontraram uma peça íntima vermelha e também outros preservativos usados, além de uma faca que mais tarde foi comprovada como sendo arma do crime. Todos os objetos passaram por análises forenses e voltaram positivas para a presença do DNA da vítima e também do acusado. O computador do Vincent foi vistoriado e coisas horríveis foram recuperadas em seu histórico de pesquisas. Ele era obcecado por atividades ilegais, relações não consentidas e diversos outros temas perturbadores. Além de tudo isso, ele era apaixonado por objetos cortantes dos mais variados tamanhos e modelos. Bom, gente, na manhã do dia 10 de abril de 2015, uma testemunha disse à polícia que no domingo de Páscoa tinha visto um veículo parar perto de um canal e jogar o que parecia ser um laptop na água. Depois o homem correu de volta para o carro e saiu apressadamente. Mergulhadores da polícia estiveram no local e encontraram o laptop de trabalho da professora Stephanie Scott. Na tarde daquele mesmo dia, dia 10 de abril de 2015, a polícia encontrou o local de onde vieram as fotos da câmera do Vincent. A foto tinha sido tirada no Parque Nacional Cocoparra
e havia muitas cinzas e alguns restos que mais tarde voltaram positivos para, vocês sabem, né? Partes ali da Stephanie. Bom, a polícia acredita que ele voltou para fotografar o local para mais tarde postar aquelas fotos nesses sites de bizarrices da Dark Web. No dia 11 de abril de 2015, o Tim Clark recebeu uma ligação da prisão. O Vincent queria falar com a polícia e gravar uma entrevista. Até aquele momento, ele não sabia que a polícia já tinha encontrado o corpo da vítima. Durante a entrevista, o Vincent admitiu ter tirado a vida da professora, deu detalhes de como tudo aconteceu e ainda forneceu a localização exata de onde se encontrava a vítima. Ele contou que viu a Stephanie pela primeira vez quando ela estava trabalhando na sala dos professores. Quando a viu, um sentimento tomou conta dele, a vontade de tirar a vida de uma pessoa. Ele declarou que não estava com raiva nem nada, ele admitiu que a atacou e a arrastou para o quarto escuro. Ele estava com um objeto cortante em seu bolso e as relações não consentidas com a vítima começaram ali mesmo, na antiga sala de fotografia. Ele também a agrediu e depois utilizou o objeto cortante para terminar o serviço. Na sequência, ele foi para casa almoçar e voltou depois de cerca de 15 minutos. Ele limpou toda a bagunça e a carregou até o porta-malas, e foi por isso que havia tantas manchas no veículo. Ele dirigiu o carro da vítima até a sua casa e voltou para a escola para buscar o seu carro. O Vincent removeu as placas de MDF que continham o DNA da vítima do quarto escuro e as colocou em seu carro. Mais tarde, ele dirigiu o carro da Stephanie e estacionou na esquina de um posto, onde encheu um galão vermelho com gasolina. Na madrugada do dia 6 de abril de 2015, o Vincent dirigiu o carro da professora até o Parque Nacional Cocoparra e então ele a colocou no chão e utilizou pouco mais de 20 litros de gasolina para completar ali o seu show de horrores. Na sequência, ele dirigiu o carro de volta, removeu itens e seguiu para a rodovia Pike Road, onde o veículo foi encontrado mais tarde. No dia 3 de junho de 2015, o sargento detetive Tim Clark acusou formalmente o Vincent Stanford de tirar a vida da professora e também uma acusação de agressão íntima agravada. Pouco mais de um mês depois, no dia 20 de julho de 2016, Vincent Stanford declarou-se culpado das duas acusações contra ele. Quase 3 meses depois, em 13 de outubro de 2016, a Suprema Corte sentenciou o homem a 15 anos de prisão pelo crime de agressão íntima agravada e a prisão perpétua sem condicional pelo crime de homicídio. A sentença gerou bastante desconforto para o Vincent, porque ele estava crente que nunca seria pego pela justiça e acreditava que mesmo depois de fazer a sua confissão em detalhes, sua sentença seria bem menor. Ele ficou bastante surpreso com a decisão do Supremo Tribunal. Alguns jornalistas investigativos não acreditam na explicação do Vincent de que ele encontrou a vítima apenas naquele domingo de Páscoa. Para muitas pessoas, a verdade é que ele já tinha encontrado com ela nos corredores do colégio e estava apaixonado. Ele estava obcecado pela mulher e em seus devaneios doentios, ele não permitiria jamais que ela amasse outro homem que não fosse ele. E por isso teve que impedi-la de viver e de se casar e ser feliz com outra pessoa. Mas e vocês, o que vocês pensam sobre tudo isso? É complicado, viu, pessoal? Hoje em dia tem muito caso de stalker por aí, né? E eles acabam sendo perigosos. Bom, vou aproveitar esse vídeo para mandar um beijo para o pessoal do Paraná, Minas Gerais e também do meu estado aqui de São Paulo e de Manaus. Vocês me pediram muito para eu mandar beijo para essa região, então tô mandando beijo aí para todos vocês. Pessoal, quero pedir desculpa também pela minha voz que ainda tá péssima, eu sei que não tá 100%. Eu contei no último vídeo o que aconteceu, né? Eu contei um caso para vocês e expliquei o que aconteceu com a minha voz. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele aqui embaixo, um link fixado para que você possa assistir.
Mas por hora o que eu posso fazer é o quê? Continuar com as medicações, tomando bastante aguinha para me hidratar enquanto conto os casos aqui para vocês. E é isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Eu fico por aqui. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.